Meus irmãos, boa tarde. Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo do dia de hoje, 30 de abril de 2020, faremos a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículos 9 aos versículos 16. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, neste ambiente virtual da escola Jesus Cristo, rogando-lhe toda a proteção necessária para realizarmos mais um estudo do Teu Evangelho de luz. Que os espíritos trabalhadores da nossa escola nos orientem neste momento, a fim de que, Senhor, tudo que foi estudado aqui guarde fidelidade com o Teu Evangelho. Assim, Senhor, pedimos que serenes nossos corações e as nossas mentes para tirarmos os necessários conhecimentos. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, essa leitura preparatória, mais precisamente os versículos 15 a 20 do Evangelho de Marcos, ensejaram a reflexão, a lição de Emmanuel, intitulada Não Crê, e que nós iremos estudar aqui. Não creem, e que nós iremos estudar aqui essa tarde. Então, nós vamos só repetir o versículo. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Inicialmente, a gente já até faz assim uma pontua, que esse último versículo, quem não crê será condenado, a princípio nos causa uma certa estranheza, mas logo mais no texto nós vamos ver como Emmanuel explica o que seja essa condenação. E antes de nós iniciarmos, nós também gostaríamos de lembrar, de comentar, na verdade, que essa narrativa do Evangelho de Marcos, que fala da ressurreição de Jesus, ela guarda
da ressurreição no terceiro dia após a crucificação, ela guarda uma certa semelhança com os dias atuais, porque o evangelho é sempre atual. O evangelho nunca ele é ultrapassado. Em qualquer tempo ele se torna atual. Mas naquele momento da ressurreição de Jesus, os discípulos que estavam com ele, que ficaram aproximadamente 3 anos acompanhando, né, no decorrer daquele período, né, em todo o seu apostolado, vamos dizer assim, eles não creram, apesar de Jesus a falar para ele que as coisas iam acontecer, eles, na hora que souberam, eles não acreditaram. Assim também como a gente, assim, numa comparação, de certo modo, nós que temos o Evangelho de Jesus, nós estudamos o Evangelho de Jesus, né, vamos ou às igrejas, ou aos templos evangélicos, ou aos grupos espíritas, independente da religião, nós, em alguns momentos, a gente também não cremos, né? Principalmente quando as dificuldades, como diz, né, batem à nossa porta, quando as dificuldades estão mais visíveis, como está acontecendo com o momento atual, esse momento que está nos deixando, de certa forma, apreensivos, né? Então, faz-se necessário nos recolhermos interiormente, refletir sobre essas questões e fazermos um próprio questionamento. Será que nós realmente cremos em Jesus? Cremos no Evangelho? Cremos em Deus? Porque se nós temos essa crença sedimentada, consolidada, provavelmente, com certeza, nós vamos enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio, serenidade, tranquilidade e não nos deixarmos levar por atitudes de desespero, de angústia e muitas outras. Porque nós sabemos que Jesus, e agora recordando uma de suas promessas, né, em que Mateus nos relata: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse que estaria conosco e ele está. O que ocorre é que, por vezes, nós não conseguimos perceber a vossa presença entre a gente. E por que nós não percebemos a presença dele conosco? Porque nós ficamos angustiados, nervosos, agitados, desanimados, né? E quando, na verdade, o que significa crer? É um verbo, é uma ação de acreditar, confiar, ter esperança e ser otimista. Está difícil? Está. Precisamos todos nós seguirmos as recomendações da Organização Mundial de Saúde? Sem dúvida. Nós temos que fazer a nossa parte, até mesmo porque Jesus nos disse: faças que eu te ajudarei. Então, a nossa parte nós temos que fazer, não podemos ser irresponsáveis, mas acima de tudo, nós temos que acreditar, confiar e ter esperança. Ter esperança que esse momento, assim como tantos outros na história da humanidade, vai passar. Acreditar que tudo tem uma finalidade e que, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, essa pandemia, assim como todas as outras catástrofes naturais, tem uma finalidade. E, fazendo essas observações, nós vamos passar seguida a ler o texto
de Emmanuel, e como sempre, de forma muito didática, né? O texto de Emmanuel, não a lição, né? Não crer, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. E como sempre, de forma muito didática, ele vai estabelecer um paralelo entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, assim ele inicia. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz, à custa de valoroso esforço e pesada luta. Eu só gostaria de reafirmar essa frase. Valoroso esforço e pesada luta. Distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Ou seja, aqueles que creem, eles olham para a paisagem que está em sua volta e eles identificam aí possíveis caminhos que levam à nossa evolução. Isso é ter esperança, é ser otimista, é acreditar. E continuando, tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. Quer dizer, a tarefa de ascensão à montanha do amor e sabedoria. E nós pedimos licença nesse momento para citar este livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que é um livro que nós estudamos lá na Escola Jesus Cristo e que contém ensinamentos muito profundos. Aqui no capítulo 6 da segunda parte, se o reconhecimento da reencarnação já te felicita. Pelo curto espaço de tempo, não vai dar para a gente fazer um estudo de algumas passagens deste livro, mas a gente recomenda que aqueles que possam estudem. E prossegue Emmanuel. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. Foi aquela frase que nós destacamos no início. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a quem? E por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam-se a si mesmos às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admirarem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminham para a certeza da vida imortal. Aqui nós vamos fazer outra observação também. A certeza da imortalidade da alma, que é um dos postulados da doutrina espírita, nos traz um consolo imenso, haja vista a possibilidade do reencontro futuro com familiares e amigos que nos antecederam. Contrário, à ideia da finitude da alma.
A crença, aí continua Emmanuel, a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Ou seja, quem mantém, né, essa lâmpada acesa, né, essa crença, é a fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pela sombra que os seus movimentos projetam e nada entendem além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria, ou seja, o próprio indivíduo se condena. Então, feita essa lição, nós vamos, até pelo adiantar da hora, tecer alguns comentários acerca de alguns parágrafos, né, para nós termos um maior entendimento. Como nós vimos, né, crer significa, é uma ação de acreditar, confiar e ter esperança. Então, ser otimista em relação a alguma situação, né, algum fato ou a alguém. Então, aquele que não crê é descrente, é a negação, né, da crença. E Emmanuel nos afirma que os que não creem, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitudes. São os que ficam estagnados, pois nada enxergam sem os olhos destinados ao sepulcro. Ou seja, são aquelas pessoas que acham que tudo se acaba no túmulo. Com a morte do nosso corpo físico, tudo estaria acabado. Não existiria mais vida. É a finitude do ser humano. E aí cabe uma reflexão. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, justiça, todos os seus atributos, perfeição, principalmente perfeição, ele iria criar um ser já destinado à finitude, a ter apenas uma experiência física na vida? Provavelmente não, né? Provavelmente não, com certeza não. Enquanto aqueles que creem alcançam o coração para a vida mais alta, estão salvos. Por que eles estão salvos? Pois identificam os caminhos evolutivos da ascensão. Eles, estes que creem, apesar de todas as dificuldades do percurso, né, todos os obstáculos que surgem na vida, eles identificam um caminho aí que pode levar à evolução. É por isso que eles estão salvos, porque eles não ficam presos. Eles não ficam olhando para o chão, beijando o pó, como Emmanuel falou, mas ele olha para o alto. Eles têm bom ânimo de seguir apesar das dificuldades. E nesse momento, nós recordamos as palavras de Jesus, quando narradas pelo evangelista João, quando ele nos disse: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados para cada um a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E mais uma vez, nós vamos destacar
esse último versículo aqui. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós também podemos vencer, porque essa é uma promessa de Jesus. E as promessas de Jesus são cumpridas. Então, e nós sabemos que quando ele nos disse que nós teríamos aflições, sim, e essas aflições não são, contrariamente o que algumas orientações falam, essas aflições não é uma punição de Deus para a gente, porque Deus não é um pai injusto, né? Como nós já falamos diversas vezes, todos nós sabemos. Essas aflições estão no Evangelho segundo o Espiritismo. As causas e origem das nossas aflições, que têm causas pretéritas e existências pretéritas, ou podem ter causas na própria existência. Nós sabemos que essa não é a primeira existência nossa, que nós já tivemos muitas outras. Nós não sabemos quantas nós tivemos, porque não vem o caso também, nós sabemos quantas existências nós tivemos. O que vem, nós devemos ter atenção é que nós devemos aproveitar ao máximo cada experiência terrena, cada encarnação. E o grande risco é nós repetirmos, mas se eu não fizer nessa vida, eu faço em outra. Não, o momento é esse, nós temos que agir agora, no presente. E continuando, nós também sabemos que todos os milagres, as curas, né, conhecidas como os milagres de Jesus, eles davam ideia de movimento, como ele disse, levanta-te, pega sua cama, seu leito e anda. Né? É um movimento que a alma precisa ter, a pessoa precisa ter. Né? Então, para nós fazermos esse movimento da alma, nós precisamos acreditar, sim. Se nós não acreditarmos, nós não vamos conseguir fazer esse movimento. Nós vamos ficar o quê? Parado, estagnado, esperando as coisas passarem. E isso não é o correto, porque Jesus mesmo nos falou: faça-te que eu te ajudarei. Então, nós temos que movimentar a nossa alma, nós temos que querer, nós temos que acreditar. E nós lembramos dessas várias curas de Jesus, nós lembramos da mulher encurvada, narrada no Evangelho de Lucas, do capítulo 13. A mulher estava muitos anos no templo e ela era encurvada sobre a ação a influência espiritual de espíritos obsessores. Ela não conseguia fazer o movimento, né, de olhar por alto. Ela olhava para o chão. Ela ficava olhando para o pó do chão. Então, é por isso que ela não conseguia essa ascensão, porque ela não vislumbrava a possibilidade de olhar por alto. Ela se mantinha encurvada, com a ação magnética de Jesus e o acreditar dela, né, ela conseguiu fazer esse movimento de libertação espiritual, de olhar para o alto, né, rumo à ascensão. E isso é muito importante na nossa vida. Em qualquer momento, nós não podemos ficar com a cabeça para baixo, não vendo a possibilidade. Nós temos sim que olhar para o horizonte, olhar para os caminhos que tem à nossa frente e tentarmos vislumbrar o melhor caminho a seguir. Mas precisamos seguir. Estagnados nós não podemos ficar. Jesus afirmou que os que não creem se encontram condenados. Conforme nós falamos, a princípio causou uma estranheza, né,
Mas aí Emmanuel explica para a gente. Quem é que condena? Jesus? Não. Quem condena é a nossa consciência. Somos nós mesmos que nos condenamos. É a autocondenação. E ocorre quando nós tomamos consciência dos erros cometidos contra a lei de Deus. E prosseguindo, aqueles que não creem na imortalidade da alma, por vezes sofrem muito, pois permanecem estacionados nas mais baixas esferas da vida, beijando o pó da terra, olhando o pó. André Luiz, em seus vários livros, ele narra, né, muitos exemplos de espíritos em sofrimento no mundo espiritual por não acreditar na imortalidade, né? Pela incredulidade, né? Então, eles ficam desorientados. Muitos nem têm consciência do que já partiram. Mas não é só os espíritos que desencarnam que também têm esse sofrimento, não. Quem não crê na existência de Deus como sendo um Pai de infinita bondade e misericórdia, né? Na própria existência física, dificilmente, geralmente, nós temos que dizer assim, se resigna perante as inúmeras dificuldades da caminhada. Por quê? Porque tem uma tendência a se revoltar diante dos fatos, a não aceitar aquela situação. E a resignação, ao contrário de que muitos acham que é uma atitude passiva de cruzar os braços, não é. A resignação é uma atitude do coração, é um consentimento do coração. Quando o nosso coração consente, se resigna e toma uma atitude ativa perante as dificuldades. Faz a sua parte, com certeza, né? Não fica estagnado, faz tudo possível, tudo que está ao seu alcance para sanar, resolver determinada situação. Mas se não consegue, ele se resigna. Essa é que é a diferença. E nesse momento é importantíssimo, por quê? Porque nós temos, como nós falamos, nós temos que fazer a nossa parte, né? Cada um tem que fazer a parte que cabe, né? Mas principalmente, né, se resignar por qualquer situação que porventura venha nos acontecer. E finalizando, porque a hora realmente já está excedendo, Emmanuel afirma que a crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Nós já estudamos, né? Enquanto a descrença só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por deliberação própria. Então, está bem claro aqui, né, meus irmãos? Aqueles que não creem, os incrédulos, se condenam por deliberação própria. Por quê? Porque ele só conhece a vida pela sombra que os seus movimentos projetam. Ele não vê além. Ele fica na superficialidade. Ele fica mais ainda na sombra mesmo. Ele não tem o clarão, essa lâmpada amiga que é mantida pelo infinito sol da fé. Falta-lhe a fé. E quando nós falamos aqui, é a fé raciocinada.
Então, teria outros comentários, mas realmente o tempo excedeu. Nós vamos pedir licença para nós lermos a prece de Cárita, que já é uma prece, e por fim fazer o nosso encerramento. E antes de tudo, eu só queria esclarecer que essa prece de Cárita me foi apresentada pela primeira vez por uma pessoa muito amiga e que muito me ajudou e que partiu para o plano espiritual. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, que vos não conhece. Esperança àquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Vamos agradecer e orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos ajudaram neste momento, estamos aqui agradecendo mais essa oportunidade que tivemos, que nos foi concedida, de estudarmos o vosso Evangelho de luz. Que nesse momento as nossas mentes, o nosso pensamento, os nossos pensamentos sejam transportados à sala de passe da Escola de Jesus Cristo, e aos demais irmãos que não frequentam a Escola de Jesus Cristo, que os vossos corações se transformem em verdadeiros templos de adoração a Deus. Por fim, Pai, te pedimos que proteja o nosso amado Brasil. Proteja a nossa nação, assim como o Senhor proteja, ampara a todos os nossos irmãos dos países próximos e longínquos, de todos os continentes, deste amado planeta criado por Jesus. Que assim seja, Senhor.